Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Estamos juntos a partir de agora. Eu sou Patrícia Tossi, sempre trazendo um tema do seu interesse para que você possa participar, discutir, esclarecer dúvidas e cuidar melhor do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. No programa de hoje, vamos falar sobre edema de glote. Sabe o que significa? O que isso pode trazer como consequência para a sua saúde, para a sua vida? Pois é o tema de hoje e será a nossa convidada, Ila Sobral Muniz, ela que é pediatra, alergopediatra, do Departamento de Alergia e Imunologia da SOBAP, a Sociedade Baiana de Pediatria. Aqui no Saúde no Ar, você participa através dos nossos canais, o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse também o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou nos procure nas redes sociais, no nosso Facebook, Portal Saúde no Ar. Curta, participe, divulgue. Se é saúde, saúde no ar. Estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar de hoje, sempre trazendo um assunto do seu interesse para conversar e te esclarecer e tirar dúvidas. Nosso assunto de hoje é edema de glote, que é conhecido popularmente como garganta fechada. A glote, que é uma estrutura localizada na laringe. Vamos saber como ela pode acontecer, quem são mais as pessoas, qual o perfil de pessoas atingidas por esse problema. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse tema é Ila Sobral Muniz, ela que é alergopediatra, presidente do Departamento de Alergia e Imunologia da Sociedade Baiana de Pediatria. Muito bom dia, Ila. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Então, estamos aqui para falar desse tema, edema de glote, que na verdade está relacionado ao quadro de alergia. Tudo começa por aí? Tudo começa por aí. O edema de glote faz parte da anafilaxia, que é uma reação sistêmica onde envolve vários aparelhos do organismo. Pode ser aparelho respiratório, o aparelho vascular, a pele e as mucosas. Nesse caso, entra o edema de glote, mas pode também envolver o aparelho circulatório, o aparelho gastrointestinal, e o paciente pode ter múltiplas manifestações a partir da estimulação de um determinado, normalmente uma proteína, né? O que vai desencadear isso? Ou seja, você pode ter uma reação alérgica imediata por contato com algum fator? O que vai gerar o edema? Sim, geralmente as causas mais comuns são alimentos, medicamentos, insetos, né? Sobretudo abelha e vespa. Esse tema, inclusive, foi gerado, já agradecendo a participação do nosso ouvinte Edson, ele disse exatamente isso, foi quando ele teve contato e conhecimento sobre o edema de glote. Ele mora em Salvador, mas tem um sítio numa região próxima aqui da capital, e ele estava lá no final de semana e foi picado por uma abelha. Horas seguintes, ele teve essa reação de edema de glote. Se não fosse socorrido imediatamente, ele poderia chegar a óbito. Isso de fato ocorre? Isso de fato ocorre. Agora, felizmente, a imensa maioria dos casos dá tempo da gente fazer o uso de medicamentos, né? E não precisa sequer fazer os procedimentos que são mais urgentes, que são uma cricostomia e uma traqueostomia, que é uma abertura externa para que o paciente seja salvo. Então, são poucos, na prática, os casos em que a gente precisa lançar mão desses procedimentos. Ou seja, o que vai acontecer? A glote vai chegar num tamanho... Incha e obstrui completamente por cima a passagem do ar para o aparelho respiratório. E o paciente fica impedido de respirar. Vamos entender um pouquinho mais tecnicamente esse mecanismo. O que seria a glote? Qual a função dela inicial? Como é que ela foi alterada? A glote é uma região localizada na laringe. A laringe é uma parte que pertence tanto ao aparelho gástrico quanto ao aparelho respiratório, tá? E a glote é essa região onde começa a entrada para a traqueia. O alimento normalmente passa da boca pela laringe, ele vai para o esôfago. A glote é uma cartilagemzinha que faz o fechamento do aparelho respiratório para que a gente não aspire. Então, ela fica ali, ela é uma espécie de válvula que
tapa o aparelho respiratório quando a gente engole, e aí o alimento passa para o esôfago. Quando essa glote incha, ela pode ser acometida nas situações em que acontece uma alergia, e aí o organismo faz uma súbita reação estimulada por algum tipo normalmente de proteína, de substância, e aí incha por causa da eliminação de mediadores e de substâncias que vão gerar ali um processo inflamatório, né? E aí faz com que essa válvulazinha que fecha e abre para a gente respirar, ela vai inchando até tapar a passagem do ar. E aí não consegue mais, perde a função, que é fechar e abrir. Ela simplesmente incha toda e funciona como uma obstrução, como uma rolha, né? Todo esse processo, né, que é sério, imagine, obstrui a passagem do ar e sem oxigênio, obviamente as pessoas podem vir a óbito. Leva quanto tempo? Se um ouvinte sabe que está tendo esse sintoma, daqui a pouco vamos falar com mais detalhe quais são os sintomas que indicam esse processo todo que acabamos de falar. Mas quanto tempo ele teria efetivamente para buscar uma unidade de emergência? Olha, quando um paciente é sensibilizado, ele leva em média até 2 horas para reagir. Existem pacientes que fazem reações tardias, pode levar mais algumas horas. Algumas reações podem acontecer estimuladas por um segundo fator, como, por exemplo, atividade física, sol, frio. Isso pode fazer com que essa reação se amplie, exatamente. E existem as reações de fase imediata, que acontecem geralmente até 2 horas depois do estímulo, e as reações de fase tardia, que de 6 a 8 horas até 72 horas pode acontecer. Pode parecer muito tempo, mas às vezes a pessoa não percebe. Teve aquela picada de inseto, no caso do ouvinte, ele disse isso. Começou uma coceira, ele não ligou, depois viu uma mancha vermelha. E isso foi agravando até que quando ele realmente procurou socorro, já estava nessa fase do edema. E graças a Deus ele foi socorrido a tempo. Tinha uma medicação em casa. Eu vou perguntar daqui a pouco a Ilha se o que ele fez foi correto ou que tipo de coisa é possível fazer para atenuar e retardar, se é que é possível. Antes tem a pergunta de uma anônima, que está lá no bairro de Amaralina. Oi, bom dia. Olá, estamos te ouvindo. Saúde no ar, hoje falando sobre alergia, uma das consequências do edema de glote. Quero a ligação do nosso ouvinte, 3328-7666. Peço que você volte a ligar. Se você conhece alguém que teve um problema parecido, que sofre com alergia, ou já teve uma complicação mais séria, súbita, ou porque ingeriu um alimento, ou sem saber, e você ficou sem saber o que fazer, né? Como é que foi isso? Aproveita para a gente tirar dúvida, até porque estamos num período bem, assim, significativo. Eu não sei, a doutora Ilha vai falar melhor, porque é verão, muita gente come crustáceo, vai à praia, e às vezes nem sabe. Eu ir lá comer um camarão, uma lagosta, uma ostra, e olha lá a reação. Felizmente, a maioria desses crustáceos começa dando uma coceirinha, uma urticária. Então, assim, na maioria dos casos de alergia, de reação anafilática aos crustáceos e aos alimentos, a maioria dos pacientes tem reações mais simples. Né? A urticária, por exemplo, que é encher de placas o corpo, se coçar em algum lugar, insistentemente ficar se coçando, ter um certo desconforto na região da laringe e para respirar é relativamente comum, mas o edema de glote propriamente dito não é tão frequente assim. Ok, 3328-7666. Irani, lá do bairro do Uruguai. Olá, sua pergunta, Irani. Bom dia. Eu gostaria de saber da doutora, eu tive um processo desse alérgico e com coceira no corpo, inchaço abaixo dos olhos, e eu fiz um tratamento ortomolecular. Quando eu comecei a fazer esse tratamento ortomolecular, eu não tive mais crise alérgica nenhuma. Normalmente era 2, 3 vezes na semana, e tudo que eu comia ou medicação eu sentia alergia. Depois de 1 ano, mais ou menos, fazendo o tratamento, nesse meio tempo eu não tive reação nenhuma. Parei o tratamento, há mais ou menos uns 20 dias eu fiz o uso de um Tylenol Sinus e voltou a inchar abaixo dos olhos. Aí a minha pergunta para a doutora é, o tratamento ortomolecular, ele resolve essa questão da alergia?
Ok, vamos sim responder essa sua dúvida e outras, né? Digamos, técnicas, orientações que possam atenuar processos alérgicos. Edna, lá do Jardim Nova Esperança. Oi, Edna. Prazer falar com você. Patrícia, bom dia. Bom dia. Parabéns Obrigada. pelo programa maravilhoso, viu? Olha, eu não estou mais no caso de pediatria, estou mais para geriatria, estou mais não, é mais no caso de geriatra. Olha, eu sou alérgica à dipirona. Quando foi mais ou menos um mês atrás, eu tomei um Tilenol com codeína. Eu tive uma reação alérgica, que eu acordei 1h da manhã, sentindo assim, que meu rosto estava inchado. Quando eu me olhei no espelho, eu tomei um susto. Olha, meu rosto inchou tanto, meu corpo todo inchou, principalmente meu rosto, que chegou aqui, abaixo na pálpebra do olho aqui embaixo, chegou, quando inchou, chegou, como é que se diz? Descascar, assim, parece que eu tinha tomado muito sol. E aí eu quero saber se essa codeína tem relação com a dipirona, porque eu sabia que eu era alérgica à dipirona. Ok. E eu só posso tomar, no caso, outro remédio que eu fazia aí, por causa da minha alergia. Só que esse outro remédio é associado à codeína. Tá bom, vamos saber o que acontece. Essa substância é outro risco, né? Às vezes contaminação, intoxicação e até processos alérgicos por uso de substâncias medicamentosas. Os anti-inflamatórios não hormonais, que é o grupo da dipirona, né, são causas frequentes de reação anafilática e urticária, poderia ser também um edema de glote, edema das mucosas. Existe um grupo de medicamentos parecidos, a dipirona faz parte. Aí, nesse caso dela, da codeína, não é tão suspeito, muito mais seria o paracetamol, que faz parte da medicação que ela usou. Que as pessoas vão saber, às vezes tem alergia a alguma medicação? Aí, não, até então não, mas lá no dia pode dar. Tem um teste anterior que as pessoas possam se prevenir e saber? Não tem teste anterior. E essa história de tive reação quando tomei determinada medicação já é o diagnóstico, né, da reação a anti-inflamatório não hormonal. Vai ficar todo mundo muito vulnerável, às vezes quem até deve saber o que usar são os médicos. Sim. Então, é importante que esse paciente consulte, de preferência, um especialista em alergia, para que ele saiba exatamente quais são as medicações que ele pode tentar em caso de febre, de dor ou de qualquer coisa. E é um paciente que deve ter muito cuidado com a automedicação. Então, é muito necessário que esse paciente saiba sobre medicamentos e é claro que ele próprio não pode ter essa responsabilidade. Então, por isso, precisa do médico para estar orientando o que fazer. Sempre, né? O que a gente sempre diz aqui, e a doutora Ila reforça essa ideia, automedicação nunca. Minha vizinha tomou, meu amigo tomou, meu cunhado me indicou, nada. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. E a reação pode acontecer. Às vezes você vai ser beneficiado até por uma boa ação, alguém lhe orienta querendo mesmo te ajudar. Mas essa ajuda pode ser prejudicial. E quem já tem a predisposição alérgica, que é uma questão genética, né, doutora? Pode piorar a situação. Sim, é uma questão de herança familiar, normalmente, né? A gente tem, na verdade, uma forte associação, sem ainda ter sido achado um gene específico para esses quadros. Pode ter pacientes que não tenham, por acaso, história familiar, a maioria tem. E pode estar associado a outras formas de alergia. Um paciente com anafilaxia ou reação a drogas pode ter herança familiar de outras variações de alergia. Rosiane, lá de Lauro de Freitas, região metropolitana, tem uma pergunta a fazer. Oi, Rosiane. Estamos na sua escuta. Olá. Minha querida, eu gostaria de participar do seu programa. Bom dia, doutora. Eu gostaria que a senhora me ajudasse. Meu caso é o seguinte, eu desconheço qualquer processo alérgico em mim. Mas me ocorre o seguinte, de um tempo para cá, já tem anos mais ou menos, que em que a senhora podia me ajudar? É tipo engasgo, assim, se eu respirar até com saliva, e aí tapa tudo, ou saliva, ou até parece que é respiração, ou algum farelo qualquer, é tipo engasgo, eu não sei, qualquer coisa, aí na hora tapa, eu fico respirando em tempo de... Entende? E você não tem alergia? É isso que eu não entendi, Rosiane. Não tenho alergia. Não é alergia, mas... acontece. Ok, tem mais alguém na linha? Mais um ouvinte na linha? Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Falamos com quem? Gildete. Oi, Gildete, Novo Horizonte. Tudo bem? Tudo bem. Duas perguntas. Primeiro, quando a gente tem um problema assim, parecido com alergia, a gente procura alergista ou dermatologista?
E segunda é que sempre às noites, ultimamente, está me acontecendo do corpo ficar todo empolado e coçando. Aí eu vou na dermatologista, ele não consta nada. Então eu tenho que fazer o uso de medicamento aleatório. Então, porque coça muito, começa a inchar meus olhos, incha tudo, e é só à noite. Pela manhã nem parece que eu tive nada, o corpo empola todo. Eu gostaria de saber. E outra coisa, a gente se automedica, porque não consegue. Eu tenho quase 2 meses tentando marcar um dermatologista e não consigo. Infelizmente é nosso Brasil, a saúde. Bom dia, obrigada. Judete, que pena, viu, ouvir esse seu relato, que infelizmente é uma realidade, mas a gente tem que dizer, automedicação não, com você é um profissional, você só pode estar piorando e agravando, mascarando aí até o seu problema. Doutora Ila. Um dermatologista normalmente pode acompanhar um quadro exclusivamente de pele. Quando existe uma reação sistêmica, como as reações anafiláticas, onde aconteceu a ingestão de um medicamento com um ou mais sintomas, se recomenda que o alergista passe a acompanhar esses casos. Teve uma questão na pele, teve uma alergia, o dermatologista pode resolver ali. Usa o tópico, passou uma pomada, resolveu. Isso. Mas se a coisa continua, sempre que você come alguma coisa, você continua com esse quadro, aí está na hora de investigar. Existe tosse, existe um desconforto, por exemplo, uma dor na barriga quando a pessoa toma o remédio. Essa coisa de acordar toda se coçando que ela falou, dorme bem e acorda cedo. Isso é uma urticária, né? Mas existe a chance de ela ter outras manifestações depois, associada. De modo geral, o alergista pode entrar, às vezes até encaminhado pelo próprio médico ao qual ela se dirigiu primeiro, no caso um dermatologista. Então, assim, o paciente que tem dificuldade, a gente sabe as dificuldades do SUS, de achar especialista e tudo mais, basta começar a investigação com o clínico, né? Eu não acho alergista ou alergologista? As duas formas são oficiais. Existem variações, talvez regionais, de se chamar mais alergologista, que é um estudioso da alergia, e o alergista, como ficou, de modo mais coloquial um pouco, conhecido o médico que é especialista em alergia. Olha, e a alergia não é problema só de criança, não. A alergia atinge muita população adulta, também a população idosa. A doutora Ila, embora seja uma alergopediatra, mas trabalha com referência na área da alergia também de adultos para todas as pessoas. Então atinge mais quem? Tem isso, incidência, mais homens, mais mulheres, problemas relacionados à alergia, doutora Ila? De um modo geral, as alergias têm apresentações diferentes na criança pequena, no jovem, no idoso, no adulto, no idoso. Então, por exemplo, as crianças pequenas têm mais quadros de dermatite atópica, causado por alergia, depois vem a fase de poder ter, por exemplo, asma, e aí outras manifestações vão acontecendo. A alergia medicamentosa, por exemplo, é muito mais comum no adulto e no idoso do que na criança pequena. Então, a criança vai aparecer com aquelas placas, algum problema de alergia na pele. É mais comum que seja alimentar. Também alimentar? Também. Varia também as causas que desencadeiam o mesmo quadro na criança e no adulto. Às vezes alergia à lactose, tem criança que não tem intolerância a leite, é tanta coisa. Nessa área tem muita coisa para se falar na área de alergia. Irene, lá de Mirante de Periperi, na região do subúrbio de Salvador. Oi, Irene. Estamos te ouvindo. 3328-7666. E a Irene, lá do Uruguai. E a Irene. Olá, bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo. Sua pergunta, meu bem. Meu nome é Irene Conceição da Hora. Eu quero saber sobre um problema que está acontecendo com a minha irmã Solange Conceição da Silva. Ela já passou pelo dermatologista, é um problema na cabeça, que faz uma roda, aí vai ficando sem cabelo, e aí ela fica coçando, e isso está aumentando cada dia mais. Ela usou remédio, mas não melhora. E outra também é a minha filha, que já passou por um dermatologista, por um biópsico, tem um problema no lábio, que fica o lábio inchado, inflamado. E não sei se pode resolver sobre isso. Eu queria saber o porquê acontece tudo isso. Eu queria falar desses ouvintes para falar um pouco de diagnóstico de quadro de alergia. Qual seria indicado? Passa por um clínico, depois vai fazer aquele exame, né, que vai... Os testes alérgicos, os exames têm diferentes funções, na verdade, né? A gente pode fazer um teste alérgico para alimentos no paciente que tenha reação anafilática, mas também tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, uma reação anafilática um pouco mais acentuada, na verdade,
Quando a gente fala de reação anafilática, a gente já fala de envolvimento de mais de um sistema. E aí o teste alérgico pode ser uma coisa que é contraindicada, porque esse paciente teve uma reação muito grave, ele pode apenas com um pontinho na pele ser estimulado e ter novamente uma reação anafilática. Então a gente evita o teste alérgico em quem teve uma reação grave. Então, quem teve já beirou edema de glote ou teve uma situação sistêmica grave. Pode ser uma contraindicação para o teste alérgico. Mas meu médico passou, mas agora você já está informado e você pode, inclusive, questionar essa orientação, se for o caso, né? De modo geral, quem faz os testes alérgicos já são os especialistas em alergia. Sim. Então, quando o médico pede, o próprio especialista vai aprovar ou não. Quem define se vai fazer aquele procedimento é o especialista que faz o procedimento. Isso acontece para todas as áreas. Então, respondendo aí, ouvinte, o que é que tem na cabeça que tem essa situação? Teria que fazer um diagnóstico. Sim, da cabeça dela me parece uma área de alopécia, que é uma perda de cabelo. E isso normalmente não está associado com anafilaxia, ela precisa acompanhar isso com o dermatologista. O inchaço da boca, o ideal é que ela seja vista por algum médico, qualquer médico, incluindo a emergência, no momento que ela está com esse inchaço, para que ele seja pelo menos identificado. Daí o médico vai fazer o que a gente chama de triagem, para decidir qual é o especialista que deve avaliar aquilo. Vamos até o bairro de Mussurunga, de lá fala nosso ouvinte Anália. Olá, bom dia. Bom dia. Doutora, eu queria saber que eu tenho meu filho, ele começou com um problema alérgico já com mais ou menos, ele tinha uns 15 anos. Quer dizer, ele tomou uma aspirina e inchou o rosto todo. Quer dizer, depois daí, nunca mais, ele não pode tomar medicamento nenhum. Qual seria a sua pergunta, Anália? Eu queria saber o que a gente deve fazer para ele fazer o tratamento, para ele... Eu saber descobrir qual o motivo que causa essa reação alérgica. Tá bom, quer saber se é reversível. Alguém que tem alergia a uma determinada medicação, tem algum tipo de procedimento? A ouvinte até falou antes de um que ela fez e que melhorou durante o tempo e depois voltou a ter reação. Procedimento para diagnóstico normalmente não é necessário, né? Existe, muitas vezes em alguns raros serviços, um chamado teste de provocação, que é feito quando a gente duvida que foi a causa. Sim. Quando a causa é bem conhecida e o paciente já sabe que houve uma reação imediatamente depois de um determinado medicamento ou alimento, não tem necessidade de se investigar mais. Agora, é diferente do tratamento. Quando ela fala da ortomolecular, ela está falando de um método alternativo de tratamento. Esse não é um método oficial, né? A Associação Brasileira de Alergia normalmente não considera a medicina ortomolecular como parte das alternativas para tratar, mas isso não significa que possa ter mantido o organismo dela equilibrado, melhor. Então, existe essa diferença entre diagnóstico e tratamento. Então, a paciente que tem essa alergia ao ácido acetilsalicílico, que foi o que ela falou, aspirina, um paciente, né? Foi um jovem de 15 anos, ele provavelmente vai desenvolver o que a gente chama de reação em cascata com outros anti-inflamatórios parecidos. Então, a partir disso, ele precisa de ser acompanhado por um médico que possa dizer para ele quais são os medicamentos em ordem que ele vai usar, e a gente começa do menos provável de causar outra reação daquela até chegar, na verdade não chega, né? Vai vendo o que é possível dentro da possibilidade de uso de anti-inflamatório. Ela fala que ele é alérgico a todas as medicações. É um grupo de medicamentos que normalmente está envolvido. No caso da aspirina, o grupo dos anti-inflamatórios não hormonais. Pois é, e a preocupação dela é exatamente isso. Vai que ele tem um problema de saúde que tem que tratar realmente com anti-inflamatório, uma medicação dessa, como ele fica, né? A Irani, lá do bairro do Uruguai. Oi, Irani, voltou a ligar pra gente. Bom dia, sua pergunta. Alô? 3328-7666. Voltando então, doutora Ila, quais são os sintomas que vai indicar, já falando, né, da coceira, né? O que mais pode aparecer para indicar um problema mais sério em alergia? De um modo geral, sempre tem um acometimento de pele ou de mucosa. A pessoa incha a boca, a mão, o olho e coça, né? E pode aparecer placas, tipo urticária, aquelas placas elevadas na pele, vermelhas e bastante pruriginosas. Essa é a base de uma reação alérgica.
Alguns pacientes também, além disso, vão apresentar os quadros respiratórios. Na verdade, o edema de glote faz parte do quadro de pele de mucosas. O quadro respiratório envolve o chamado broncoespasmo, que é o que acontece na asma. Por exemplo, o paciente passa a ter chiado no peito e tosse. E pode evoluir para uma insuficiência respiratória quando não é tratado adequadamente. Ou seja, a alergia não é brincadeira, tem que ser tratada de coisa séria. Paciente que já sabe que tem quadro alérgico, vai viajar, está em trânsito, vai ficar longas horas, sei lá, fora do ambiente que ele já está acostumado. Qual é a recomendação, doutora? A recomendação é que ele, se já teve uma reação antes, ele tenha sempre passado por de preferência, um especialista em alergia, né? Para orientar o que pode fazer, para diagnosticar o que foi que ele teve e explicar para ele. Basicamente, o que se fala para um paciente que tem alergia é: evite de todo modo aquilo que te desencadeia alergia. Então, a pessoa não pode brincar com fogo, né? Depois ele deve... Se eu sou alérgico a poeira, eu não vou para poeira. Se eu sou alérgico... Tem coisas que a gente consegue evitar absolutamente, tem coisas que nem tanto. Alguém vai dizer assim: eu vou viver numa redoma, já ouvi essa palavra, eu vou viver numa redoma, o menino brinca, vai pro parquinho, vai pra escola, né? Pois é. O que é que eu vou fazer? Eu acho que a gente deve viver com cuidados, mas não precisa numa redoma. Só se houver recomendação médica oficial, lógico, por algum motivo. Então são raros os casos e não são exatamente os casos de criança alérgica. Mas assim, é prudente que se identifique exatamente qual é o desencadeante principal. E, de modo geral, as reações que são desencadeadas por poeira não costumam ter a mesma intensidade, a mesma gravidade que, por exemplo, uma coisa que a gente faz uso mais excepcionalmente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alergia a camarão pode desencadear uma reação de anafilaxia. Mas a poeira normalmente não é um desencadeante de anafilaxia. Então, são evitar de modo diferente, são coisas diferentes para serem evitadas. Processos alérgicos, falamos aí da poeira, que sempre vai poder evitar, um ácaro, uma poeira, tá aí no ambiente, às vezes ele sai daquele ambiente de casa, que é cuidadinho, a mãe passa o pano todo dia, toma aquele cuidado, mas ele vai para casa de um amigo, na própria escola, e vai acabar tendo contato. Ela não vai ter essa agressão mais rápida, né, mais grave, que a doutora está falando, mas repetidas crises de alergia pode trazer também uma consequência maior. Sempre está tendo crise. No caso da alergia respiratória, que a gente fala que é essa sensibilidade à poeira, geralmente não existe essa associação com o aumento da reação, aumento da intensidade com a exposição. Mas no caso de uma alergia alimentar, sim. Geralmente o paciente que reage a primeira vez a camarão ou caranguejo, por exemplo, se continuar se expondo, ele possivelmente vai aumentar a ele dessas reações. Então, correndo o risco de no primeiro dia que ele comeu, ele sentiu uma coceira ou ele inchou o olho. E se ele continuar insistindo, é muito possível que o organismo faça reações cada vez maiores, porque isso é mediado por um tipo de anticorpo, chamado IgE, que vai aumentando, né? Então, o organismo vai produzindo cada vez mais. Então, se você for exposto, talvez não deu nada, teve uma coisa simples e vai continuando insistindo, isso um dia pode... Aumenta a quantidade de anticorpos, né? Que são faz parte do nosso exército de defesa, que no caso da alergia é uma reação inadequada, é uma reação exacerbada. Mas a lógica é essa: toda vez que a gente se expõe mais, vai aumentando mais a produção de anticorpos tipo IgE e vai aumentando o risco. Então, seria indicado automedicação nunca, mas se ele for orientado, o paciente é orientado, ele tem em casa uma medicação que possa frear um pouco, evitando edema, ele pode tomar? Correto. O antihistamínico, que é o antialérgico, né? É a medicação principal para você ter em casa, porque vai atuar principalmente quando a anafilaxia é de causa alérgica. Não são todos os casos, mas para os casos que são antialérgicos. Só tem que o antialérgico não pode ser a medicação única. De modo geral, esse paciente que conseguiu frear ainda deve se dirigir a algum atendimento médico em horas ou mesmo em poucos dias para ver se ainda existe chance dele continuar tendo alguma coisa. E nos casos mais graves, nas reações mais súbitas e mais intensas,
O antialérgico só não resolve. Ele pode começar uma atuação precoce, mas geralmente ele começa a atuar depois de 2 horas de ingerido, 1 a 2 horas, e às vezes a reação anafilática em si, o edema de glote, acontece em poucos minutos. Ok, então ter uma reação, edema de glote, está inchando, a situação está ficando mais grave, se puder tomar um antialérgico, até segurar um pouco, mas corre para emergência. Corre para emergência. Chama o SAMU, quem tiver perto, para ligar o Sim, exatamente. Ok, a gente quer muito agradecer a doutora Ila Sobral Muniz, ela que é alergopediatra, presidente do Departamento de Alergia e Imunologia da Sociedade Baiana de Pediatria, a SOBAP, nos deu o prazer de participar hoje aqui desse papo. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer. A gente agradece a você que participou e fez com a gente o programa de hoje. Muito obrigada, até amanhã com muito mais. Saúde no ar. Informação na dose certa.